O que vi do lado de fora da minha janela foi a cabeça de um porco. Mas não um porco qualquer. A carne parecia ter sido espancada com força. O focinho dilacerado, o olho esquerdo arrancado e as orelhas arrancadas. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha maratona de Halloween. Eu sou Carol e aqui a gente explora mistérios, casos assombrados e assustadores e também relatos enviados por inscritos. Nesse mês de outubro estou postando vídeos somente relacionados ao Halloween. Então se você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo assombrado, Halloween, não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Toda a parte introdutória de Halloween eu já falei no canal, se vocês quiserem, vocês podem maratonar na playlist tudo sobre Halloween, que estará tudo lá, a parte introdutória do Halloween, né? Que é a origem do Halloween, superstições dos antigos do Halloween, Halloween nos Estados Unidos, Halloween no Brasil. Então, essa parte introdutória já está no canal, então vocês podem, depois desse vídeo, correm lá para conferir esses outros vídeos, que tá muito legal. E eu vou continuando aqui com o nosso mês de Halloween, né? É claro que não pode faltar os nossos queridos relatos. Eu trouxe para vocês, nesse vídeo aqui, alguns relatos que eu achei muito interessante trazer aqui para vocês, que é também relacionado ao Halloween. Foram casos reais que aconteceram no dia do Halloween, então eu vou ler pra vocês. Então vamos lá. Estou aqui tomando o meu café com leite pra gente dar início a esses relatos. Então vamos lá, gente. O título desse relato é O Irmão do Meu Ex. Há alguns anos, por volta do início da primavera, acordei de um sonho muito estranho. Tão estranho, na verdade, que me perturbou muito e não consegui mais dormir. Sonhei que via o rosto do irmão do meu ex-marido no céu. Era lá no alto, como o sol ou a lua. O único problema é que o rosto dele estava gradualmente se aproximando de mim. À medida que se aproximava, seu rosto ia se deteriorando e se desintegrando. Era realmente assustador. Na tarde seguinte, minha tia Rose me ligou e imediatamente pensei que havia algo errado com um dos meus pais, já que as únicas pessoas da minha família que me ligam são minha mãe e minha irmã. Perguntei a ela onde meus pais estavam. Ela disse que estavam na casa do Dodie, eu acho que isso é o nome, porque Jonathan havia se naquela manhã no quintal dos pais. Fiquei absolutamente chocada. Será que meu sonho foi uma premonição da morte dele? Sempre fui sensível às coisas. Consigo sentir e ver e ouvir coisas que nem todo mundo consegue. Mas isso não acontece o tempo todo, é às vezes. Enfim, fui ao velório e ao funeral. Afinal, ele era tio de 2 dos meus filhos. Como eu disse antes, tudo aconteceu na primavera. Só voltei para casa no outono, no Halloween, quando minha mãe e eu íamos levar meus filhos para pedir doces. Sempre levávamos as crianças lá primeiro e conversávamos por muito tempo. Meus filhos têm um quarto só para eles lá. E a Cici queria que eu fosse ver as novas beliches deles. Enquanto eu voltava pelo corredor em direção aos quartos, meu peito começou a pesar e eu não conseguia respirar direito. Eu conseguia senti-lo perto de mim. Ele estava lá, no quarto dos fundos. Eu conseguia ver a sombra dele no canto. Mesmo tendo passado por experiências semelhantes antes, nunca tinha sido com alguém que eu conhecesse. Foi uma das coisas mais assustadoras da minha vida. Eu precisava sair correndo daquela casa. Voltei para a sala
e disse à minha mãe que ia pegar o carro. Eu estava com muito medo. Logo na primavera seguinte, tive outro sonho com ele. Nesse sonho, ele me ligou. Nós dois sabíamos que ele estava morto e que havia cometido suicídio. Ele estava tentando me dizer que realmente se arrependia de ter tirado a própria vida e que queria que eu o ajudasse a voltar atrás e desfazer o que aconteceu. Eu não sabia o que dizer. Acordei me sentindo muito desconfortável com isso. Liguei para minha mãe para contar o sonho. O estranho é que depois que contei a ela ficou quieta. Depois de uma longa pausa, ela disse: "Você não percebe que hoje faz exatamente 1 ano que ele tirou a vida?" Mais uma vez fiquei chocada. Eu realmente sentia que ele estava tentando entrar em contato comigo. Eu simplesmente não conseguia entender o porquê. Convivi com o irmão dele por muitos anos, mas Jonathan e eu nunca fomos próximos. Toda vez que vou à casa deles, consigo senti-lo. Sei que ele está lá e sei que ele está infeliz. Gente, eu não tinha lido antes esse relato. Na verdade, nenhum dos relatos eu li antes. Eu só sei que foram histórias que aconteceram no Halloween e eu fiquei chocada com esse aqui. Gente, que coisa, né? Infelizmente, tem muito caso desse tipo, né? De tirar a vida e tal. O próximo relato é o seguinte: entidade demoníaca fora da minha janela. Vamos ver então. Em 31 de outubro de 2004, presenciei uma imagem muito perturbadora que ainda me assombra hoje, agora que tenho 25 anos. Eu tinha 9 anos na época e naquele dia passei o tempo todo em casa com a minha família assistindo filmes e comendo chocolate. Nunca comemoramos o Halloween, não por causa de nossas crenças, nem pelo fato de ser um feriado tão assustador, mas sim pelo fato de meus pais nunca terem entendido o motivo pelo qual as pessoas desperdiçavam dinheiro com fantasias ou arriscavam que nós, crianças, sofrêssemos um acidente. Bem, ao longo do dia, decidimos assistir a alguns filmes que havíamos alugado para passar a noite com a família. Quando criança, sempre fui apaixonado por desenho, então sempre carregava um caderno de desenho comigo para onde quer que fosse. Naquela noite, enquanto assistíamos a filmes, comecei a cochilar e tive vontade de desenhar em vez de assistir o filme. Por sorte, meu caderno estava na minha cama, no meu quarto. Enquanto caminhava em direção ao meu quarto, abri a porta e entrei. Enquanto as luzes estavam apagadas e a janela do meu quarto aberta, olhei para a direita para acender as luzes, mas ao olhar para a direita, não pude deixar de notar a imagem perturbadora do lado de fora da minha janela. O que vi do lado de fora da minha janela foi a cabeça de um porco, mas não um porco qualquer. A carne parecia ter sido espancada com força, o focinho dilacerado, o olho esquerdo arrancado e as orelhas arrancadas. O único detalhe que realmente se destacou foi o olho vermelho brilhante. Enquanto eu fiquei ali parado por alguns instantes, olhando fixamente, não consegui me mover. Como se estivesse paralisado. Queria sair do quarto o mais rápido possível, mas são momentos como esses que o medo vence nossas ações. Anos depois, tentei pesquisar mais casos relacionados ao sobrenatural envolvendo o porco sem corpo. Nunca encontrei nenhuma fonte relacionada à minha experiência até ouvir o caso da assombração em Amityville. Resumindo, o menino que presenciou o estranho fenômeno na casa de Amityville também viu o porco sem corpo do lado de fora de sua janela.
Ah, é? Disso eu não sabia não, gente. Vou pesquisar depois isso aí pra ver. Continuando. O que isso significa? Depois de toda a minha pesquisa de querer entender, finalmente cheguei à conclusão de que é melhor deixar as coisas como estão do que explicadas. Até hoje, a atividade paranormal continua ativa em minha casa. E eu e minha família nos acostumamos com o fenômeno. Há cerca de um ano, encontrei a família que morava em nossa propriedade antes de meus pais comprarem a casa em 96. Enquanto conversávamos sobre as experiências que eu e minha família tivemos ao longo dos anos, o pai da família não pareceu tão surpreso. Enquanto explicava a aparição do porco, ele também falou sobre sua experiência de testemunhar a mesma cabeça de porco do lado de fora de sua janela. Sei que eu tinha apenas 9 anos quando testemunhei a entidade demoníaca do lado de fora da minha janela, o que poderia ter sido tudo coisa da minha cabeça ou imaginação. Mas qual é a coincidência de que a família anterior, que morava na mesma propriedade, tenha testemunhado exatamente a mesma imagem do lado de fora da janela deles? Quais são os seus pensamentos e opiniões? Que porco é esse? Vocês já ouviram falar desse porco? Mas é um porco, só aparece a cabeça do porco, é isso? O corpo não tem cabeça. O porco não tem corpo. É isso? É isso, será? Alguém já viu algum porco sem corpo? Que estranho, né, gente? E ainda o antigo morador viu a mesma coisa. Então talvez seja uma entidade que tá ali já na casa. E o curioso é que aparece sempre no lado de fora, né? Na janela. Que coisa, gente. Se alguém soubesse, se alguém já viu esse tipo de situação, se alguém já viu esse tipo de ser, deixem nos comentários que eu quero muito saber. Vamos para o nosso próximo relato, que o título é Olá. É isso, olá. Então, começando. Estou aqui para compartilhar um breve relato do que aconteceu desde a noite de Halloween. Isso pode parecer confuso, então, por favor, tenha paciência. Eu sou um Wiccaniano. Wiccaniano são pessoas da religião Wicca, para quem não sabe. Então, ele é um Wiccaniano voltando para casa. Ele colocou entre aspas. O que significa que sou novo na religião. É uma longa história sobre o motivo da minha mudança, mas não vou entrar em detalhes. Encontrei-me com um coven local que estava tendo aulas sobre a arte. Para explicar melhor, em covens não são nada satânicos e nada para se temer ou menosprezar. Para ingressar e ser um membro sério, geralmente é preciso fazer algumas aulas e alguns eventos públicos, como o Samhain, 31 de outubro, e o Yule, que é 21 de dezembro. Bem, estou no processo de fazer isso. Gente, o Samhain, que vocês já estão careca em saber, tem vídeo sobre o que é o Samhain, no vídeo sobre a origem do Halloween, que está na minha playlist de tudo sobre o Halloween. Então, para quem não sabe o que é Samhain, corre lá depois desse vídeo para vocês entenderem. Continuando aqui o relato. A aula era na casa de um membro mais velho no meio da floresta. E quando digo meio da floresta, era apenas uma estrada e um monte de árvores. Claro que a primeira vez que fui lá fiquei apavorado, especialmente porque estava isolado, mas encontrei meu caminho e entrei na aula. Depois de uma noite adorável, me despedi deles e entrei no meu carro. Saí da garagem e vi uma sombra na frente do meu carro. Imediatamente, pensei que estava apenas imaginando coisas porque estava assustado com o ambiente.
Enquanto continuo pela estrada, vejo algo correndo para a estrada e piso no freio com tanta força que a luz do sistema ABS acende. Depois de parar, olho para cima e não há nada lá. Ninguém por perto, apenas a floresta. Olho para trás e não há nada lá. Não atropelei nada. Parecia um cachorro de algum tipo, para ser honesto. Mas como era noite e meus faróis altos só conseguem iluminar até certo ponto, honestamente, não tenho ideia. Outro incidente tenho certeza de que não tem relação com o primeiro. Foi na mesma noite em que voltei para casa e estava trocando de roupa para vestir o pijama, quando meu cabelo do lado esquerdo do rosto esvoaçou na minha frente. O ar-condicionado não estava ligado, pois era outono, inverno, né, aqui na Europa. E não havia ninguém perto de mim. A mãe do meu namorado estava dormindo profundamente e meu namorado e o irmão dele não estavam em casa. Olho em volta e nem o cachorro está acordado. Eu estava apavorada, então me troquei e corri para o quarto, para debaixo das cobertas, e tentei fechar os olhos. Obviamente, bem acordada, fiquei ali deitada por um tempo, tentando descansar. Não sei por quanto tempo fiquei deitada ali, mas ouvi um sussurro distinto no meu ouvido dizendo olá. Entrei em pânico e liguei para o meu namorado dizendo para ele voltar para casa. Não tenho nenhuma explicação para o olá. Eu não estava dormindo. Era um sussurro masculino. E a única pessoa que estava comigo na casa era uma mulher. E o cachorro, embora macho, não consegue dizer olá. O que vocês acham? Talvez, eu não sei, algo seguiu ela ou alguém querendo se comunicar. Sinceramente, eu não sei o que poderia ter acontecido, não. O que vocês acham? Já aconteceu com você? Esses foram os relatos de hoje. Foram 3 relatinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando, se você tem algum caso assombrado para me contar, envie no meu e-mail que está na descrição desse vídeo, que é contosoterror@gmail.com. Eu vou amar ler seu relato, vou ficar muito feliz de ler. E se você já passou também por alguma coisa no Halloween e queira compartilhar com a gente, comenta nesse vídeo, que somos todos curiosos, né? Eu mesma sou uma doida curiosa que eu amo saber das coisas. Então, comente esse vídeo o que você acha, né? Se você já passou por alguma coisa do tipo, se você tem histórias parecidas. Se não estiver parecida, manda também, que a gente lê tudo. Tá bom, gente? Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!